Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Estamos em fevereiro de 2026 e se há um tema que domina as conversas de café e os jantares de família é, sem dúvida, o mercado imobiliário da Grande Lisboa. É verdade. É um daqueles tópicos incontornáveis hoje em dia. Exato. E gera sempre imensa ansiedade e muita desinformação. Por isso, a nossa missão de hoje é muito direta. Temos aqui à nossa frente uma verdadeira montanha de dados. E não são dados quaisquer. Pois não, vêm da plataforma e dos simuladores do Ricardo Pinto. Para dar algum contexto a quem nos ouve, estamos a falar de um consultor imobiliário com mais de 15 anos de experiência no terreno. E com mais de 500 negócios fechados nesta região específica, o que é vital. Nem mais. Ou seja, não vamos debater teorias abstratas. Vamos olhar para os números reais de quem está na linha da frente. Ok, vamos lá descodificar isto, porque a ideia é limparmos o ruído, afastar o jargão técnico e entregar as ferramentas para perceber o mercado, sem cair em sobrecarga de informação. É o ponto de partida ideal. Num mercado onde a oferta estrutural é incrivelmente escassa, ter informação rigorosa vale ouro. Não podemos ficar pelas manchetes dos jornais. Aquelas que só falam em percentagens que ninguém percebe. Precisamente. O que esta análise rua a rua nos mostra é que o mercado de 2026 exige muita calma. Uma leitura muito fria e racional dos números. E por falar em números frios, vamos saltar logo para a primeira secção. O mapa dos preços de janeiro deste ano. E confesso que há aqui valores que causam um choque. Os valores da capital, imagino. Claro, Lisboa lidera com um preço médio de 6.065 euros por metro quadrado. É uma subida de 11,2%. E se formos a zonas premium como Santo António, bate nos 8.500. Cascais segue logo atrás com 5.614 euros. São valores pesados para a maioria das carteiras. Muito pesados. Mas a grande surpresa, para mim, não foi o centro. Foi mesmo a periferia. Amadora e Sintra deram um salto brutal de mais de 22% num só ano. O que é fascinante aqui é tentar perceber a mecânica disto. Não se trata apenas da inflação geral da economia. Pois isto estamos a ver a Amadora nos 3.545 euros e Sintra nos 3.267 euros por metro quadrado. Exato. O que os relatórios identificam é o chamado efeito de spillover, o transbordo da procura. Como assim um transbordo? É como um concerto lotado. O centro de Lisboa e Cascais são a fila da frente. Quando os bilhetes para a fila da frente se tornam completamente incomportáveis, as pessoas não desistem do concerto. Vão simplesmente para as filas mais atrás. Precisamente. Jovens e famílias da classe média viram-se para a linha de Sintra, Rio de Moro, Cacene, Brandoa, Reboleira. E quando milhares de pessoas começam a competir por imóveis na faixa dos 300 a 550 mil euros nessas zonas, o preço dispara. Mas olha, há aqui um detalhe prático que o consultor partilha e que é um excelente indicador. Os preços reais de transação podem ser 5 a 10% mais baixos do que os valores dos anúncios. Desde que haja uma negociação bem feita. Claro. E o curioso é que os dados mostram maior margem de negociação exatamente na Amadora e em Sintra, comparando com o centro de Lisboa. E há uma justificação lógica para isso. O centro é muito sustentado por capital estrangeiro a pronto pagamento. A periferia depende do crédito bancário das famílias portuguesas. Ou seja, o vendedor tem de ajustar o preço àquilo que o banco efetivamente empresta ao comprador. Nem mais. O teto da avaliação bancária força essa margem de negociação de 5 a 10%. Há outro número aqui que me deixou intrigada. As diferenças de preço chegam a variar 20 a 30% apenas entre ruas do mesmo bairro. A microlocalização. Uma rua com transportes e luz solar versus uma rua nas traseiras sem estacionamento. Isso muda tudo. Obriga as pessoas a irem para o terreno, conhecer os bairros. Mas os dados também apontam um novo padrão na procura em 2026. Sim, há duas tendências estruturais muito fortes agora. As cidades de 15 minutos. As pessoas querem ter tudo a pé, desde a farmácia à escola. E a segunda grande tendência é a obsessão pela certificação energética A ou superior. Faz sentido com os custos da energia. Ninguém quer aquecer uma casa mal isolada. O imóvel ineficiente é hoje altamente penalizado. As casas de classe A vendem-se muito mais rápido.
Então, o que é que isto tudo significa quando passamos à prática? Vamos ao simulador de crédito, o teste de stress da vida real. É aqui que a teoria esbarra na matemática pura. Vamos assumir o cenário base da plataforma. A compra de um imóvel de 250 mil euros. A família poupou os 20% de entrada, 50 mil euros. Que já é um esforço de poupança monumental. Sem dúvida. Ficam a precisar de um financiamento de 200 mil euros a 30 anos. A nossa Euribor a 12 meses estava nos 2,65% em janeiro. Com um spread de 1%, dá uma taxa efetiva de 3,65%. O que nos dá uma prestação base de 915 euros mensais. E à primeira vista, para um casal a ganhar 3 mil euros limpos juntos, parece gerível. Só que salta logo para os 995 euros. Por causa dos seguros de vida multirriscos e das comissões do banco. Quase 1000 euros limpos, o que representa uma taxa de esforço de 33,2%. Isto levantou uma questão importante. O risco que essa família corre se o mercado virar. E se a Euribor subir 2% de repente, o que é que o simulador diz? Diz que a prestação dispara para os 1.234 euros mensais. E a taxa de esforço passa para 41,1%. Um nível de perigo vermelho absoluto para as finanças de qualquer agregado. É por isso que os dados aconselham vivamente as taxas fixas ou mistas. Pagam um pouco mais agora, mas compram a paz de espírito. Exato, a previsibilidade protege contra o teste de stress. Mas vá, há um grande alívio fiscal neste relatório. O famoso IMT Jovem, oficializado pelo ofício circulado 40.129. A isenção de IMT e imposto de selo. Para a compra de habitação própria e permanente, para quem tem 35 anos ou menos. É isto que permite que aqueles 50 mil euros de poupança cheguem para a entrada em vez de irem para impostos. É uma mudança tremenda na viabilidade de compra para essa geração. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Passamos de quem quer morar para quem quer investir e arrendar. O grande mito do mercado imobiliário português, o dinheiro fácil. A ideia de que a renda paga ao crédito e ainda sobra para as férias. Bem, pegamos no mesmo imóvel de 250 mil financiado a 80%. A renda cobrada no mercado é de 1.200 euros. E o Estado até dá aquele benefício do pacote mais habitação, com a taxa reduzida de 10%. Para rendas até 2.300 euros. Portanto, entram 1.200. Pagamos a prestação de 995. Tiramos os impostos, mas o simulador diz que o cash flow mensal é negativo, em menos 97 euros. Mensalmente. O imóvel não se autofinancia. Eu olhei para isto e pensei, para onde é que o dinheiro está a fugir? Se ligarmos isto a uma perspectiva mais ampla, percebemos o peso esmagador dos custos operacionais. A tal teia de custos ocultos que o simulador obriga a preencher. O IMI anual de 800 euros, os seguros que levam mais 300, condomínio de 50 euros por mês. E, claro, a manutenção, o simulador aponta para 1.000 euros ao ano. O que num ano de avarias graves no telhado ou canalização quase não chega. E ainda falta a taxa de vacância de 5%. O que implica assumir que a casa vai estar vazia em períodos de transição de inquilinos. Sem renda, mas com a prestação do banco a cair na mesma. Portanto, para ter lucro mensal, o investidor precisaria de dar uma entrada muito maior logo à cabeça para baixar o valor do empréstimo. E baixar a prestação, exatamente. E a outra grande revelação dos dados? A batalha entre o arrendamento tradicional e o alojamento local. Essa é a parte que choca muitos investidores veteranos. Porque a sabedoria popular diz que o alojamento local rende sempre o dobro ou o triplo, mas neste cenário os números mostram o arrendamento tradicional com uma yield líquida de 3,8%. E o alojamento local registra apenas 1,6% de yield líquida. Como é que o alojamento local afinal rende menos ao final do mês? Por causa da enorme complexidade operacional atual. As taxas, as comissões das plataformas. E os custos de gestão, limpezas contínuas, lavandaria, o desgaste absurdo do imóvel. Regulamentações crescentes e impostos municipais pesados. Torna-se um negócio muito pouco vantajoso comparado com a paz do arrendamento longo. Exige um capital e um tempo que esmagam essa margem de lucro aparente. Bem, isto é um choque de realidade tremendo, mas muito necessário. Para fazermos aqui um grande resumo de valor destas informações todas, o mercado de 2026 não mostra qualquer sinal de uma bolha prestes a rebentar. Concordo. Os dados do Ricardo Pinto apontam para uma consolidação madura. Requer uma visão a 7 ou a 10 anos, no mínimo.
Muita negociação baseada em valores reais praticados ali, rua a rua. E simulações muito rigorosas. Contemplar todos os impostos, os testes de esforço às taxas de juro, os custos ocultos. Afastar completamente a ideia romântica do dinheiro fácil e focar na matemática real do investimento. Para fecharmos, deixo aqui um pensamento provocador baseado nestas tendências. Vamos a isso. Falámos da crescente exigência por edifícios com eficiência energética A e do novo conceito da cidade dos 15 minutos que as pessoas tanto procuram. Uma mudança estrutural no comportamento de compra. E se as exigências climáticas apertarem de forma radical na próxima década? Será que o verdadeiro conceito de zona premium vai deixar de ser a localização histórica, o Chiado ou o centro de Cascais? E passar a ser a sustentabilidade do edifício. Exatamente. Passar a ser em exclusivo a classificação de eficiência e a autossustentabilidade dessa casa, virando o mapa de preços completamente do avesso. De forma a que uma casa hiper-eficiente na periferia vala mais que uma casa ineficiente no centro. É uma perspectiva que muda as regras do jogo. Fica o desafio para quem nos ouve refletir sobre isto até à próxima análise aprofundada. Olhem sempre para os dados e façam as contas. Até à próxima.